Coleção Top 5 Aparições Sinistras, Parte 1. Reunimos aqui no canal Casos para Ouvir no Escuro, em um único vídeo, 5 casos em que aparições extremamente sinistras foram avistadas por pessoas comuns, que ficaram apavoradas em suas próprias residências. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. Visite o canal, conheça mais casos assustadores do tipo e de outras temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e apavorantes para a sua diversão e entretenimento. O seu like é fundamental, mas se você também quiser ajudar financeiramente o canal a crescer, melhorando seu conteúdo e qualidade, pode doar qualquer valor usando a chave Pix que se encontra na descrição do vídeo e aqui na tela. Muito obrigado! Primeiro caso, o vulto misterioso. Olá para todos. O meu nome é Jonas e o caso que eu tenho para contar aconteceu há uns 5 ou 6 anos atrás, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Era um final de semana, mais precisamente um sábado à noite. Estávamos no verão e depois de um dia muito quente, o céu dava sinais claros de que iria cair aquela chuva. Eu estava sozinho em casa, o que era raro de acontecer, já que a minha família não era muito pequena. Meus irmãos, depois de passar a semana inteira planejando, haviam viajado para nossa casa no litoral. E eu não tinha ido com eles porque eu não estava me sentindo muito bem naquele dia de manhã. E nada melhor do que o conforto da nossa própria casa para a gente se sentir um pouco mais saudável. Meus pais tinham um compromisso também, mas eles não queriam sair por minha causa. Entretanto, à tarde eu tinha dito para eles que eu já estava me sentindo bem melhor e que eles não precisavam se preocupar comigo e que qualquer problema eu ligaria para eles. Eles foram para um jantar de aniversário de um amigo do meu pai e iriam demorar um pouco para voltar. Eu ainda não estava 100% bem, me sentia meio cansado e tal. E como não tinha nada melhor para fazer, resolvi assistir a um filme na sala. Bom, como eu já tinha previsto, havia começado a chover. E chovia realmente bastante lá fora. Naquele momento caía uma verdadeira tempestade, e os relâmpagos iluminavam parcialmente todo o interior da casa. De tempos em tempos, a rua escura e mal iluminada em frente à minha casa também era clareada por eles, dando um ar ainda mais sombrio a tudo. Minha única opção de passatempo, de fato, era o filme que eu tinha escolhido para assistir. Portanto, sentei na poltrona em frente à TV e me preparei bem. Abri um refrigerante, arrumei alguns petiscos para comer e comecei a assisti-lo. Depois de um tempo, acabei pegando no sono, e por volta de 1h30 da manhã, eu acordei repentinamente, com um ruído alto e estranho vindo da cozinha. A cozinha, embora fosse separada por uma parede, era logo ao lado da sala onde eu estava. O som parecia um par de tênis sendo arremessado no chão, ou como se alguém tivesse pulado de um lugar alto e caído com os 2 pés batendo ao mesmo tempo no piso. 30 segundos depois, o pássaro de enfeite que a minha mãe tinha pendurado na cozinha começou a assoviar bem alto. Sabe aqueles pássaros de plástico que têm um sensor e percebem quando alguém passa em frente a eles? Pois foi isso mesmo. Ele estava lá quieto e do nada começou a fazer barulhos, como se sentisse a presença de alguém. Ao ouvir aquilo, os pelos dos meus braços se arrepiaram todos. Como não tinha jeito, eu engoli em seco e criei coragem para olhar na direção da cozinha e tentar ver alguma coisa.
mesmo na escuridão em que o cômodo se encontrava. Eu estava bem quieto, sem fazer um único ruído, quando de repente uma rajada de vento forte sacudiu as janelas da sala bem ao meu lado. Eu me virei por impulso e no mesmo instante, ao olhar para trás, pude ver com o canto dos olhos um vulto negro atravessando a cozinha rapidamente. Eu dei um salto instantaneamente e me coloquei de pé. Aquilo não poderia ser verdade? Eu fiquei paralisado por um tempo, sem ação, mas com os olhos fixos na cozinha. Inesperadamente, o mesmo som que havia me acordado ecoou de novo. Novamente, eu ouvia o som de sapatos caindo no chão. Ah, e não foi só isso. Eu vi o vulto mais uma vez. Só que dessa vez deu para ver um pouco melhor. O que quer que fosse aquela coisa que estava na minha cozinha, era algo alto, que vestia um sobretudo preto e usava um chapéu igualmente escuro, só que meio amarronzado. Aquela visão fez com que eu saísse correndo imediatamente dali. Eu nem me importei com a televisão ligada ou com o filme que eu estava assistindo. Simplesmente corri debaixo daquela chuva forte até a garagem de casa e fiquei lá, esperando até que alguém chegasse. Graças a Deus, pouco tempo depois do ocorrido, os meus pais chegaram. Antes deles entrarem em casa, eu fingi que estava tudo normal. Claro que eles perguntaram o que eu estava fazendo ali na garagem, naquela hora da noite e com aquele tempo. Para não pensarem que eu estava louco, eu tive que inventar uma desculpa. E na hora acabei falando que tinha visto um rato passando por lá e que estava tentando capturá-lo. Enquanto isso, eles tiravam seus sapatos e se dirigiam para a cozinha. Quase os impedi de entrar lá, mas o que eu iria falar? Então meu pai acendeu a luz e eu vi que nada de estranho parecia ter acontecido. Tudo estava normal. Inclusive, a casa estava bem fechada, todas as janelas e portas trancadas como eu havia deixado. Diante disso, eu senti um alívio enorme e pouco tempo depois resolvi ir dormir. Meus pais já tinham ido para o quarto deles, quando eu fui na cozinha beber água e percebi umas marcas estranhas no chão. O piso refletia a luz com seu brilho normal, mas havia algumas marcas embaçadas que se sobressaíam, pois não brilhavam como o resto. Quando fui ver de perto, eu percebi que eram marcas de sapato, e não poderiam ter sido feitas pelos meus pais, pois eles tinham tirado seus sapatos ainda na sala, e entraram descalços na cozinha. Então, quem fez aquelas marcas de sapatos, que eram bem grandes e grosseiras? Eu prefiro nem saber. Segundo caso, o rosto. O meu nome é Daniel, e o caso que vou contar aconteceu comigo no ano de 2006, quando eu tinha exatamente 5 anos de idade. Apesar de ser bem novinho na época, eu me lembro perfeitamente de tudo o que ocorreu. Era um final de tarde, no meio do ano, eu não me lembro exatamente o mês. Minha mãe e eu estávamos ocupados mexendo com algumas ferramentas para instalar uma nova campainha na minha casa. Bom, até aí nada era normal, né? A pedido da minha mãe, eu tive que subir sozinho para a parte superior da casa onde meu pai estava. Minha mãe queria que eu levasse alguma coisa para ele. Então, aproveitei e fiquei mais um pouco para ver o que ele estava fazendo, como toda criança curiosa. Na minha casa, a janela do quarto do andar de cima fica de frente para a rua e é bem alta. Quando meu pai recebeu a encomenda que minha mãe havia me pedido para levar, me falou para pegar a chave da casa que estava numa prateleira perto dessa tal janela. Era para levar a chave para minha mãe. Quando eu estava pegando a chave da casa, eu vi, na janela, pelo lado de fora, um rosto estranho, pálido e meio transparente. Ele tinha os olhos vermelhos e bem arregalados. Eu berrei e disse: pai, olha ele! Ele está dando tchau para mim. Naturalmente, eu era uma criança inocente e devolvi o cumprimento ao estranho ser, dando um tchau para ele também. Meu pai me deu aquela bronca, disse para eu não falar mentiras e me arrastou para fora de casa para provar que não havia rosto nenhum.
até porque a janela estava a uns 7 metros de altura. Intrigado com os fatos, fiquei sem palavras na época, mas até hoje, estando eu com mais de 20 anos de idade, aquele rosto não sai da minha mente, e nem das minhas janelas. Terceiro caso, a coisa que ri. Olá para todos. Meu nome é Tiago e atualmente tenho 42 anos de idade. Moro no estado de São Paulo desde os 10 anos e vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás e que até hoje acho muito estranho, pois nunca encontrei uma explicação para esse fato. Por quase 25 anos, eu pensei e repensei naquilo que aconteceu comigo. Sempre fiquei na dúvida, sabe, com o pé atrás mesmo. Eu imaginava que poderia ter sido um sonho ou alguma miragem que eu tive por estar com muito sono ou coisa assim. Entretanto, depois de ler alguns casos parecidos na internet, eu comecei a refletir sobre o fato daquilo poder ter sido verdade. Hoje, depois de pensar bastante, eu tenho certeza que foi real sim, e não apenas um pesadelo ou alucinação. Não foi só um sonho ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Numa noite fria de outono, com os meus 16 anos de idade na época, eu tinha ido dormir bem tarde por causa de um trabalho da escola. Se não me engano, eu deitei bem após a meia-noite. Por volta de 2 horas da manhã, eu fui acordado com alguém cutucando o meu ombro direito. Eu podia sentir a mão batendo bem rápido, porém gentilmente, no meu ombro. E lembro-me claramente de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim. Quando eu abri os olhos bem devagar, eu fui me adaptando à pouca luminosidade do ambiente. O quarto estava muito escuro, mas tinha uma luz que vinha do poste da rua, que, embora fosse fraca, era suficiente para clarear um pouco a minha cama e os objetos próximos a ela. Foi assim que eu consegui enxergar que a minha irmã mais nova estava de pé ao lado da minha cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ela queria. Resolvi abrir um pouco mais os olhos e foi nesse momento que eu percebi que não era a minha irmã quem estava ali. Embora o corpo fosse exatamente como o dela, acima do pescoço era diferente. A cabeça tinha um brilho fraco e era meio amarronzada. Tinha a aparência de uma laranja podre, sem casca e seca. Todavia, tinha o tamanho de uma cabeça normal. Eu olhei direto para essa cara horrorosa que estava bem ali, frente a frente comigo. Lembro que os olhos eram 2 buracos escuros, profundos e sem vida. Na realidade, aquilo não tinha olhos, apenas 2 grandes buracos negros. O corpo até era normal, mas tinha o mesmo brilho amarronzado que a cabeça possuía. Parecia estar vestindo uns trapos sujos e caindo aos pedaços. A criatura tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora eu já estava completamente aterrorizado e estava esbravejando feito um louco. Na época, eu já era bem alto e desenvolvido fisicamente, então eu raramente me sentia ameaçado ou com medo de alguma coisa, mas naquela noite eu descobri o que era o terror de verdade. Depois da visão horrorosa que eu tive e o susto que eu levei, a tal coisa jogou a cabeça para trás e escancarou a boca, dando várias gargalhadas. Engraçado é que nenhum som saiu daquilo, mas dava para ver pela movimentação da boca que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama e tentei alcançar o interruptor do abajur, mas sem sucesso, pois eu não queria tirar os olhos daquela coisa. Enquanto eu tateava tentando ligar a lâmpada, ele continuava ali rindo e começou a andar na minha direção, vindo até o pé da minha cama, como se quisesse dar a volta por ela. Ele apontou o dedo para mim, de novo jogou a cabeça para trás e novamente estava dando gargalhadas. Assim que ele alcançou o pé da cama, eu finalmente consegui ligar o abajur. A coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei gritando histericamente, até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo.
Ele falou que eu tinha sonhado com aquilo tudo, riu bastante e me falou para me acalmar e ir dormir. Até parece que eu ia conseguir, né? Eu fiquei acordado o resto da noite. Graças a Deus, eu nunca mais cheguei a ver aquilo de novo. Nem sei por que algum fantasma ia querer estar naquela casa, já que a minha família tinha comprado um imóvel recém-construído 4 anos antes, e não havia nada naquele terreno anteriormente. Uma parte de mim adoraria saber o que realmente aconteceu lá naquela noite, ou o que era aquela coisa. A outra parte, no entanto, ainda está com muito medo e não quer saber de mais nada do que houve naquela noite estranha no meu quarto. Quarto caso: os visitantes. Meu nome é Aline, e o caso que aconteceu comigo foi muito estranho e assustador. Há cerca de 15 anos, o meu marido e eu nos mudamos para uma nova moradia. Era uma casa muito boa, de 2 andares e praticamente nova. O cômodo que escolhemos para ser o nosso quarto era no piso de cima e ficava numa posição correspondente à sala de TV, que era embaixo. Essa sala de TV tinha uma porta para fora da residência, que ficava na lateral do imóvel, e nós usávamos esse acesso para entrar e sair da casa, ao invés da porta da frente, que ficava quase sempre fechada. Meu marido sempre saía de casa para trabalhar pontualmente às 5h30 da manhã, e eu ficava na cama até a hora de me arrumar para o meu trabalho, já que eu pegava no serviço bem mais tarde que ele. Essa foi a nossa rotina durante alguns anos. Até que numa determinada manhã, uns 10 minutos depois dele ter saído, eu o ouvi voltar, pegar as chaves, abrir a porta e entrar. Depois ainda escutei ele ligando a TV e andando pelo primeiro piso da casa. O chão era de madeira e quando se caminhava nele fazia um som inconfundível. Achei tudo isso muito estranho. Ele não costumava faltar ao trabalho, mas poderia estar passando mal e naturalmente resolveu voltar para casa. Mais tarde, ele deveria justificar à empresa pelo telefone o motivo da sua falta. Por isso, na hora, eu não me importei. Então, como era de se esperar, eu o escutei subindo as escadas, degrau por degrau, bem devagar. Foi estranho, mas eu imaginei que ele estivesse doente mesmo, devido à lentidão com a qual ele se movia. A coisa ficou ainda mais esquisita quando ele chegou no topo da escada. Nós tínhamos um tapete bem grosso naquele local, e parecia que ele estava arranhando esse tapete como se fosse um cachorro quando termina de fazer as suas necessidades. Eu não estava sonolenta. Na verdade, eu estava bem desperta. Entretanto, eu não conseguia mover um único músculo do meu corpo. Mal podia mexer os olhos. Eu não consigo nem descrever o que eu vivenciei ali. Eu estava apavorada com o que tinha ocorrido. Eu sentia uma sensação de maldade e ódio naqueles ruídos, como eu nunca havia sentido ou imaginado antes. Fiquei ali, naquele estado medonho, por vários minutos. Quando eu finalmente pude me mover, o som de algo arranhando o tapete tinha parado e não tinha ninguém na casa, somente eu. A TV achava-se desligada e a porta da sala da TV estava surpreendentemente trancada. Todas as manhãs, a partir desse dia, quando meu marido saía para trabalhar, esses visitantes apareciam. E todas as vezes eu ficava exatamente do mesmo jeito. Eu não conseguia me mexer de modo nenhum. Ficava sempre deitada e imóvel na cama. Uma vez eu consegui virar um pouco a cabeça na direção da porta do quarto. Eu vi 3 pessoas ali. Eram altas, magras e usavam roupas pretas. Não dava para ver as feições delas. Era tudo meio embaçado. Elas ficaram ali durante um tempo, paradas na entrada do quarto, sussurrando, apontando para mim e olhando na minha direção. A gota d'água foi quando as mesmas 3 pessoas vieram me visitar de novo, e uma delas caminhou na minha direção. Ela se curvou, me olhou
Chegou bem perto do meu rosto e sussurrou algumas palavras. Pena que hoje eu não consigo mais lembrar o que ela disse. Eu só lembro que era algo assim bem ameaçador. Meu marido e eu já planejávamos nos mudar há algum tempo. Na verdade, estávamos quase prontos para nossa mudança. E eu ainda não havia contado nada para o meu marido sobre aqueles visitantes. Depois do último incidente, eu não consegui mais aguentar e contei tudo para ele. Falei e desabafei sobre tudo o que tinha acontecido em todas as manhãs depois que ele saía. Eu contei para ele que eu estava assustada porque eu sentia que se aquelas pessoas soubessem que íamos nos mudar, algo terrível aconteceria comigo. Ele apenas riu de mim, falando que eu devia ter sonhado com aquilo tudo. Eu sei que, para minha sorte, é que nós nos mudamos naquele mesmo dia. Será que eu tive o mesmo sonho todos os dias durante aquele período? Não faz sentido para mim. E eu tenho certeza também de que eu estava bem acordada enquanto tudo aquilo acontecia. Só sei que eu nunca mais voltei àquela casa e espero nunca mais sentir o que eu sentia durante aquelas visitas. Quinto caso: o homem que ria. Olá, pessoal. Eu me chamo Tiago e tenho 18 anos. Essa história que aconteceu comigo, apesar de ter sido há muito tempo, não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha 5 ou 6 anos na época e morava em um condomínio de uma cidade do interior de São Paulo. Era um dia comum, como qualquer outro, e eu estava brincando do lado de fora do condomínio com alguns amigos, fazendo coisas que crianças fazem. Até que minha mãe me chamou para entrar, pois estava bem tarde. Apesar de contrariado, eu a obedeci. Na época, a minha avó estava em casa, passando uns dias com a gente. Eu não queria entrar, então eu pedi para minha avó convencer a minha mãe de deixar eu voltar lá para baixo, para continuar brincando mais um pouco, pois várias crianças ainda estavam lá também. Então, minha mãe, influenciada pela minha avó, deixou eu sair de novo. Isso já era mais ou menos meia-noite. Eu desci as escadas correndo antes que elas mudassem de ideia. Agora, eu vou explicar um pouco sobre o lugar que eu morava. Era um condomínio fechado com vários prédios pequenos, e no térreo ficava o estacionamento, onde tinha várias árvores de pequeno e médio porte, para fazerem sombra para os carros. Bom, eu desci naquela afobação normal de criança, mas chegando lá embaixo, eu estranhei uma coisa. Estava tudo calmo e silencioso. Eu fiquei chateado, pois não havia mais nenhuma criança lá fora brincando. Todos já tinham ido embora. Assim, mesmo aborrecido, eu resolvi voltar para casa também. Foi quando eu olhei para a frente e vi um homem trajando uma roupa toda preta, com um chapéu preto e uma capa preta também. E ele estava olhando para mim e rindo. Não deu para ver a cara dele direito, mas parecia ter o rosto todo deformado, e o seu sorriso ia de orelha a orelha. Ele estava lá rindo de mim, encostado em uma das árvores que eu mencionei. Ele dava gargalhadas e jogava a cabeça para trás. Fez isso várias vezes. O mais esquisito é que, apesar das risadas e gargalhadas que ele dava, não saía som nenhum dele. Era igual àquelas cenas de filmes antigos do cinema mudo. Como eu era apenas uma criança, eu fiquei morrendo de medo e corri para dentro do meu apartamento. Chegando lá, eu chamei minha avó e minha mãe, gritando bastante e completamente apavorado. Mãe, vó, eu vi uma coisa lá embaixo, uma coisa muito estranha. Parecia um monstro e estava rindo de mim. Era uma coisa muito feia. Elas não acreditaram em mim, mas desceram comigo e quando nós chegamos lá embaixo, ele já não estava mais. No nosso condomínio não morava ninguém com aquela aparência. E além disso, quem usaria aquela roupa toda preta e ficaria se escondendo atrás das árvores para assustar as crianças da vizinhança? Não poderia ser ninguém de fora, pois o condomínio é fechado e não dá para entrar sem passar pela portaria e pelo porteiro. Eu
Não sei o que era aquela coisa até hoje, mas aquilo me marcou muito e eu nunca me esqueci daquele momento. Aquele riso bizarro me assombra até hoje. E essa foi a coleção Top 5 Aparições Sinistras, parte 1. Conte aqui nos comentários qual das aparições que você achou mais sinistra e assustadora. Tem alguma que você, mesmo com medo, gostaria de ver, ainda que fosse de bem longe? Muito obrigado pela sua participação.